António, muito grato pela sua disponibilidade para estar aqui hoje. Sei que é uma viagem longa e muito agradeço a disponibilidade que mostra sempre para os desafios que eu lhe lanço. Obrigado, eu. Vamos imaginar por instantes que o Hipócrates sai de uma máquina do tempo e pergunta: quem é o António Godinho? O António Godinho. Eu vou dizer o que é que o António Godinho faz, porque dizer quem é o António Godinho, acho que nem eu sei. O António Godinho foi médico de família durante 30 anos, a maior parte do tempo, praticamente todo o tempo na região autónoma da Madeira. Entretanto, reformei-me, pedi a reforma antecipada. E agora faço medicina, mas a nível privado. Ainda faço medicina. E continuei a fazer sempre. Não me estou a ver fazer mais nada. E que tipo de medicina é que o António pratica? É assim, isso é uma pergunta fácil de fazer e difícil de responder. Nem eu sei, porque é assim, a minha definição de medicina é assim, tudo aquilo que promove o tratamento e a cura de uma doença ou de um mal-estar é medicina. Tudo. Portanto, se me está a falar da medicina alopática ou medicina oficial, não é bem o que eu pratico atualmente. Eu tento fazer a junção das duas, tento fazer uma medicina mais virada para uma abordagem natural, orgânica, fisiológica, digamos, da doença, e até psicológica, embora não seja psicólogo, enfim. Do que propriamente usar a medicina que eu pratiquei sempre e que estudei. A outra também estudei, obviamente, senão não tinha conhecimentos, mas não com estudo oficial. Acho que faço a junção, tento fazer a junção de ambas, fazer as duas abordagens, umas vezes mais para uma, outras vezes mais outra, dependendo da pessoa que tenha à minha frente e da situação, claro, obviamente. Muito bem. Então, mas pode considerar-se que exerce uma medicina mais integrativa? Sim. E onde é que foi o ponto de viragem? Porque a cada altura enverdou? Eu não sei se houve ponto de viragem, porque eu desde muito pequeno, desde que eu me lembro, pelo menos desde os 4 anos, que eu quero ser médico. Eu nunca quis ser astronauta, nem bombeiro, mas sempre me vi como médico. Desde criança sempre me lembro. E muito antes até de entrar no curso de medicina já comprava livrinhos, às vezes sobre saúde, sobre suplementos, sobre vitaminas, sobre oligoterapia, sobre várias coisas, várias abordagens, e sempre fui muito curioso nesse aspecto. Portanto, se houve uma viragem propriamente dita, talvez uma altura em que eu comecei a deixar de acreditar na medicina, ou pelo menos a perceber que a medicina oficial não dava respostas à maior parte das situações, porque eu só via doenças crónicas e, portanto, uma doença crónica não é resposta. Ou se consegue curar ou não. Nós talvez sejamos a única espécie que tem doenças crónicas, na natureza isso não existe. É rapidamente eliminado. E esta medicina que oficial criou uma sociedade de doentes crónicos. Isso a mim nunca me satisfez. Mas essa consciência foi progressiva. Até que também por outras alterações, porque, desculpe lá o termo, mas eu cansei-me um bocado de encher salsichas. Quer dizer, então depois que entraram a informática dentro dos consultórios, a relação médico-doente acabou. E também acabou a privacidade do doente, mas isso ninguém está preocupado, portanto eu não tenho que me preocupar, o doente é que deve estar preocupado com isso. Mas os doentes praticamente veem os médicos, não são os médicos que veem os doentes. Isso para mim não é medicina. Não pode ser. A medicina precisa de tempo. A relação médico-doente precisa de tempo. Muito tempo. A medicina convencional foca-se sobretudo em aliviar ou inibir sintomas, no lugar de... Basicamente sim. Exato.
De olhar para as causas. Aliás, a palavra cura não vai encontrar nenhum livro de medicina, nem de enfermagem. É uma palavra que já há muito tempo desapareceu dos livros de medicina. Não existe. Portanto, a ideia é sempre, enfim, desculpa o termo, é um pouco varrer para baixo do tapete. E nunca procurar a causa, nunca ir ao fundo da questão e resolver a causa. A partir do momento que resolve a causa, a cura surge. Mas isso financeiramente não é viável. Eu tenho esta convicção de que grande parte das doenças são, na verdade, psicossomáticas, que as doenças, aquilo que nós consideramos doenças, são manifestações no corpo físico de desequilíbrios dos corpos mais sutis. Ou seja, tem uma origem emocional, mental. Nós humanos vivemos a dualidade de várias maneiras, mente-corpo, nós e os outros, etc. Não é? Vivemos num universo dual. E, portanto, é evidente que isso, tentar imaginar que isso não existe é um disparate total. Não é? Obviamente que há a parte emocional é extremamente importante. Nós sabemos que a tristeza, que é uma emoção perfeitamente normal, banal, não é? Inibe o sistema imunitário. É simples de perceber, não é? O stress inibe o sistema imunitário e por aí fora. Portanto, essa relação é mais que óbvia. Eu até dizia a brincar, não muito a brincar, mas já há muitos anos que dizia aos meus doentes, já há muitos anos, há décadas, que eu dizia às vezes a alguns doentes, enfim, com quem se podia desenvolver um pouco mais as coisas, ou quando havia tempo, que era raro, que o corpo não adoece, o corpo obedece. O corpo só adoece de duas maneiras, ou ser envenenado ou traumatizado. A partir daí, quase sempre é a mente, ou pelo menos digamos que a mente cria o terreno para que a doença surja. Dito mais corretamente. É uma combinação de fatores, não é? É uma combinação de fatores, é óbvio. Mas a mente tem um papel determinante. Tem um papel determinante. António, de acordo com os relatórios das Nações Unidas, Portugal é um dos principais consumidores de ansiolíticos, sedativos e de benzodiazepina. É triste. A saúde mental dos portugueses já teve melhores dias. Somos o povo do fado, somos um povo tristes. A responsabilidade também é dos médicos, porque é demasiado abusivo a medicação, esse tipo de medicação. Um exemplo é, por exemplo, o luto. O luto tem que ser sentido e vivido. Então não se vai dar um antidepressivo, um ansiolítico a quem está de luto. A pessoa tem que estar triste e tem que viver essa tristeza, tem que assumir o luto, tem que resolvê-lo. Senão, torna esse luto eterno. Nunca vai resolver o luto. E pode somatizar. De certeza. E nós, ao interferirmos quimicamente, estamos a bloquear esse processo. É um pouco culpa do sistema, obviamente. É um abuso. É um abuso. Deveria haver um bocadinho mais bom senso nesse tipo de medicação, nesse e nas outras. E muitas outras. E, além disso, já foi demonstrado que medicamentos antidepressivos, como o Prozac, são tão eficazes como um placebo. A diferença é pequena. E têm inúmeros efeitos secundários. Sim, alguns complicadíssimos. Não obstante, continuam a ser prescritos diariamente. Lá está, abusivamente, em excesso, muito em excesso. E as moléculas, por exemplo, a droga que falou, a fluoxetina, é uma droga que tem na sua molécula flúor, daí que vem o nome de flúor, e nós sabemos que o flúor é tóxico para o sistema nervoso central. Portanto, os países onde, por exemplo, põem flúor nas águas, há estudos que demonstram que o coeficiente de inteligência pode baixar até 10 pontos. O flúor é neurotóxico. Flúor, acho que se encontra na água da rede pública. Todas as drogas que começam por flúor qualquer coisa, não é? Tem um flúor na molécula. Nas pastas de dentes? Obviamente. São neurotóxicos. Claro, não é uma toxicidade igual a tomar uma cápsula de cianeto, obviamente. Sim, mas é de evitar, a todo custo, é de evitar. Esta fé cega que se tem nos médicos, na medicina moderna, tem que ver com
alguma dificuldade em compreender que o nosso corpo é uma tecnologia perfeita, é um sistema que munido de mecanismos de cura, que tem a capacidade de autorregeneração, de autocura? Infelizmente, muitas vezes inibem-se esses mecanismos de cura. Eu cada vez me convenço mais que a nossa intervenção é sempre excessiva. Quanto menor for a intervenção, mais depressa o organismo resolve o problema. Não será bem assim na maior parte das situações, obviamente, mas voltamos sempre à mesma questão: qual é a causa? O que é que está em questão? Sim. Temos que ir sempre à causa. Exemplo, e esta medicina é uma medicina sintomática, não vai às causas, ou raramente vai. Alguém tem febre, toma Benuron, não é? Isso não será sabotar o corpo? É sabotar o corpo. Nós sabemos que a febre sobe não é por acaso, porque o sistema imunitário é estimulado pela subida da temperatura. Aliás, a própria subida de temperatura pode ser, em algumas situações, bactericida e viricida, e portanto é desejável. É evidente, se eu tenho uma pessoa com antecedentes de epilepsia, não vou deixar a febre subir muito, obviamente, não é? Pronto, há situações específicas, não é? Se é uma criança, não vou deixar que a febre seja a 41, não posso, é criminoso, não é? Tenho que arrefecer a criança. Até porque o acetaminofeno ou paracetamol é hepatotóxico e, portanto, não é a drogazinha muito tão simpática como se julga. Aliás, nos Estados Unidos é a primeira causa de hepatite tóxica, é por causa do uso e abuso do acetaminofeno. Ou paracetamol, a mesma coisa. Portanto, não é uma droga tão inócua como foi instilado na mente das pessoas. Põe-se o supositóriozinho ao bebê, portanto não tem problema nenhum. Não é bem assim. Há que ter cuidado. Na maior parte das situações, a febre deve-se promover até certos valores. Claro, voltamos à situação de se o indivíduo é uma pessoa muito frágil, se tem doenças cardíacas, hepáticas, renais, autoimunes, há uma série de coisas. Lá está a epilepsia, o exemplo que eu dei anteriormente, que temos de ter cuidado, não devemos deixar subir a febre muito. Mas na maior parte das situações a febre é desejável. Aliás, eu li há uns anos, eu já não me lembro, sinceramente já não me lembro de quem, mas li lá está, eu tenho a pessoa até que foi nos meus tempos pré-curso de medicina, que como eu já disse, eu sempre fui muito curioso, e li um livro de um pediatra, que ele diz nesse livro que aprendeu pediatria depois de ter um filho. Foi aí que ele começou a aprender pediatria. E o que é que ele reparou? Cada vez que o filho tinha uma doença, havia um salto qualitativo no desenvolvimento da criança, tanto mental como físico. Portanto, as doenças da infância, a maior parte delas, segundo este ponto de vista, são desejáveis. Porque o organismo aproveita, de algum modo, talvez, lá está, pelo estímulo do sistema imunitário, essa situação para dar saltos qualitativos no desenvolvimento. Eu achei, quando li esse livro, achei fascinante. Sinceramente, já foi há décadas e décadas, já foi há demasiado tempo, nem quero pensar muito nisso, já foi há demasiado tempo, já não me recordo quem foi, mas foi um livro que me deu muito que pensar, porque eu, quando era puto, queria ser pediatra. Na Faculdade de Medicina, os estudantes, imagino que não sejam encorajados a usar a própria cabeça para... Não. Infelizmente, quando a maior parte das pessoas de pensar sobre as causas das doenças. A maior parte das pessoas hoje em dia não são no ensino, não é só na medicina. As pessoas são mais formatadas do que formadas. Não são estimuladas a questionar, que é o espírito científico. O dogma não é espírito científico, o dogma é anticientífico. Ser científico é questionar. Isso é que é ciência. É perguntar porquê. E nunca aceitar verdades absolutas. E, portanto, quando nós estamos a estudar exames, a estudar matérias para passar o exame, não percebendo patavina do que estamos a fazer, colando com cola, com cuspo, como se costumava dizer, não é? Para passar o exame e depois esquecer tudo, é má política. Mas o ensino está desenhado para que seja assim. E depois as pessoas também não fazem as conexões entre os vários saberes dentro da medicina. Por exemplo, quando começam a ler o Harrison, não é? O grandinho, não é? Depois esquecem-se da fisiologia, da fisiopatologia, da bioquímica e não fazem as conexões dos saberes. São vítimas da especialização. Exatamente, são vítimas da especialização, exatamente. E começam a ter, lá está, os tais raciocínios, um sintoma, uma droga. Isto é um raciocínio terrível. Os protocolos.
Os protocolos é outro problema e mais grave cada vez mais. Porque os protocolos, ao contrário daquilo que nós médicos queremos pensar, não são baseados na ciência ou disto dito de outra maneira. Digamos que o lucro está sempre à frente da solução do problema. Isto é um facto incontornável, infelizmente. É péssimo, mas é o que nós temos atualmente. E como o lucro se sobrepõe aos interesses dos pacientes, na maior parte das vezes, o Tratado de Nuremberg já foi escrito há muitos anos e tem sido sistematicamente esquecido. Já nem falo no juramento de Hipócrates, já que falou há bocado no Hipócrates. A primeira regra é first do no harm, acima de tudo não faças mal. Isto bastaria, que não é o que se faz hoje. Definitivamente não é o que se faz hoje. E isso é preocupante, muito preocupante. A mim preocupa-me imenso. E, bom, a verdade é que esta também é uma forma de pensar já instalada até nos próprios pacientes, não é? Eles já têm essa expectativa em relação aos médicos, que lhes sejam prescritos medicamentos, não é? Se o médico não receita nada, eu até saio de lá indignado. Fui lá, o doutor nem me receitou uns comprimidos nem nada. Sim, a manipulação é muito, já tem muitas décadas e a propaganda é muito intensa e sistemática. Então a responsabilidade não será unicamente dos médicos, não é? Claro que não. As pessoas claro que não. têm que pensar pela própria cabeça também, assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Obviamente. Para lhe dar um exemplo, a diabetes tipo 2 não devia ser chamada diabetes, devia se chamar sobrecarga crónica de hidratos de carbono. Eu até assumiria mais outra coisa, e sedentarismo. Portanto é uma doença auto-infligida. Por ignorância. Mas como é que se é ignorante na era da informação? É uma escolha. Então é uma autoescolha, é uma decisão própria. Portanto, não vai exigir ao médico que vá resolver o problema. Porque ele pode resolver o problema. A pessoa pode resolver o problema. Sim. E a única verdadeira solução para um problema é a remoção da causa. Mais uma vez, exatamente. Sobrecarga crónica de hidratos de carbono. Retira os hidratos de carbono da alimentação, temporariamente, se for preciso a 100%. Não há mais hidratos de carbono, não há mais açúcar, não há mais adoçantes, que são piores, a emenda com soneto. E a diabetes pode-se controlar e até eventualmente curar. E eu aqui não tenho medo da palavra curar, porque eu curei uma diabetes ao meu pai e curei uma diabetes à minha mãe. Portanto, não tenho medo da palavra. Existe esta crença na sociedade ocidental de que a solução passa sempre por adicionar. Mais um comprimido, mais uma vacina, mais uma cirurgia. Exatamente. Mas às vezes a solução passa mais por subtrair, não é? Eu acho que ao fim e ao cabo é uma questão de bom senso, e o bom senso perdeu-se completamente. Porque tudo é necessário. Se for bem utilizado da maneira correta e na altura certa, certamente que vai obter bons resultados, mas temos de ter bom senso. E nunca esquecer, e mais uma vez, a causa. Eu posso e devo eliminar o sintoma. Se eu vejo à minha frente uma pessoa com dor, e se eu lhe puder tirar a dor antes de resolver o problema, não vou deixar de estar a pessoa com dor, isso não é humano, é antiético, não é? Não vou deixar de estar a pessoa com dor, a causa da dor é o não sei o quê. Pronto, ok, então ficas com a dor até resolver o problema. Não, temos que eliminar a dor, ou devemos pelo menos eliminar a dor. Claro, mas isto é tudo, mais uma vez, isto é aquilo que é ser médico. É compaixão, é relação humana. Isso é que é ser médico. O António há pouco dizia que não é ético dar um antidepressivo a alguém que está de luto, não é? Eu pessoalmente acho que não é ético. Eu concordo, mas sentir um pouco de dor no corpo físico, uma dor que não seja emocional, mas no corpo físico, também pode fazer sentido, também pode ser necessário sentir essa dor, ou não? Inibir essa dor. Nós sabemos que a dor é um mecanismo de defesa.
Se eu tenho um joelho lesionado, é bom que o joelho me doa para me lembrar de vez em quando para não pôr aos pulos, não é? Fazer caminhadas 10 km, não é? Mas há dor e dor, há dores terríveis, não é? Aí, obviamente, que eu tenho que intervir, não vou deixar a dor instalar-se. E nessas situações, algumas situações, as dores são excruciantes, são dores terríveis, temos que eliminar a dor, obviamente, e prevenir. E nessa situação é muito importante prevenir, porque tratar a dor, quando ela já está instalada, é mais difícil do que nós sabendo que a dor vai surgir, prevenir a dor. Pronto, mas isso já são, enfim... Minúcias, exato. Li há pouco tempo que no Brasil os erros médicos matam 5 pessoas por minuto. E que, de acordo com os dados oficiais, os erros médicos são a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Há quem diga que já não é a terceira. Mas sim, provavelmente é a terceira. Segundo lá nisso, bem-ajam por isso, os Estados Unidos fazem estatísticas para tudo, não é? E de facto o ato médico já é a terceira causa de morte há muito tempo nos Estados Unidos. As estatísticas dizem. E repare, eu não estou a falar do erro médico, estou a falar do ato médico. E portanto inclui o erro e inclui os famosos protocolos e as guidelines. Portanto, estamos a falar de medicamentos aprovados e de cumprimento de protocolos. É por isso que isto tudo tem que ser repensado. Está provado que os antibióticos que se tomam para as otites, para as sinusites e afins têm efeitos secundários relativamente graves e também contribuem para o desenvolvimento de superbactérias que têm consequências graves. Exato. E, no entanto, continuam a ser prescritos. Como é que se justifica? É um problema que já vem de longe. Voltamos ao bom senso. Há um abuso extremo do uso de antibióticos. Inclusive a indústria alimentar usa antibióticos. A natimicina nos queijos, os animais, a maneira como os animais são tratados em cativeiro e, enfim, inclusive os antibióticos são usados até como estímulo do crescimento e, portanto, isto é irracionalidade total. E depois os próprios médicos facilitam muito porque usam antibióticos muitas vezes em infecções virais por um mecanismo, ao fim e ao cabo, de defesa, não é? Mas voltamos ao bom senso. Os antibióticos é do tipo de coisas que é excessivamente prescrito, sem dúvida nenhuma. E depois não se compensa a seguir, porque se eu desse um probiótico junto com o antibiótico, provavelmente não teria esses efeitos secundários. Ninguém faz isso, ou quase ninguém. Ok? E não é dar um probiótico ou uma estirpe. Um bom probiótico tem pelo menos 10 tipos diferentes, bifidobactérias, lactobacilos e por aí fora. Não se faz. Se nós tivéssemos esse cuidado, sempre que é absolutamente necessário comprovadamente dar um antibiótico, e muitas vezes é, obviamente, os antibióticos podem salvar uma vida, claro que sim, mas devíamos depois não esquecer da compensação, porque estamos a fazer uma intervenção direta no nosso ecossistema, no nosso microbiota e microbioma, e isso é de certeza mau. Estamos a fazer de aprendizes de feiticeiros, porque fala-se muito na microbiota. Antigamente chamava-se flora intestinal, mas ainda se sabe pouco. Qual é a bactéria que tem esta função ou que tem aquela, ainda se sabe muito pouco. Vão-se adivinhando algumas coisas, vão-se percebendo algumas coisas, mas ainda não se sabe tudo. E os antibióticos com certeza que interfere com tudo isto. E não admira nada. Por exemplo, aquele síndrome que se fala muito hoje em dia, que é o síndrome da permeabilidade intestinal. Ao fim e ao cabo é um síndrome inflamatório, é a inflamação do intestino, não é? Obviamente, se uma pessoa come pesticidas 365 dias por ano, é impossível não ter o intestino inflamado. Ora, se o intestino está inflamado, deixa passar moléculas muito maiores do que o normal, e algumas moléculas que não deviam passar. Isso vai provocar o quê?
coisas como alergias, doenças autoimunes e por aí fora, porque é uma sobrecarga que não devia lá estar do sistema imunitário. Portanto, isso a longo prazo, e às vezes a médio e a curto, às vezes com antibióticos, às vezes tem diarreias brutais, não é? Às vezes complicadas, deveríamos pensar um pouco melhor quando receitamos um antibiótico. Até porque há muitas substâncias naturais que funcionam como antibiótico. Em relação aos perigos do uso abusivo do antibiótico, já há muita gente desperta. Mas, por exemplo, em relação aos perigos dos xaropes para a tosse, nem tanto. A maior parte das pessoas julga que é algo inofensivo e não é bem assim. Depende da idade e depende do xarope para a tosse. É evidente, se está a tomar um xarope para a tosse, se dá um xarope para a tosse com opioides, com codeína, por exemplo, a uma criancinha muito, muito jovem, muito pequena, é um perigo. Aliás, não se deve dar. Portanto, aliás, a tosse não se deve inibir. O que se deve inibir é a expulsão. Portanto, o que nós devemos tomar é expectorantes, manter-nos hidratados, porque facilita a eliminação. Obviamente, se eu estou desidratado, há muito mais dificuldade e de ir à causa. Tratar a bactéria, o vírus, seja lá o que for, que estiver subjacente, e a inflamação, se for o caso disso. De acordo. Que há inflamação quase sempre. Não vou usar um corticoide cada vez que estou engripado, mas às vezes é necessário. Enfim, muito menos do que aquilo que se faz, mas às vezes é necessário. Ou pelo menos aconselhável em certas situações. Claro, depende sempre de espaços curtos de tempo e depende sempre do indivíduo que temos à nossa frente, obviamente. Em crianças, isso tem que ser pensado muito seriamente. Numa criança o que dá são expectorantes, que eu também não gosto muito em crianças demasiado jovens, porque o expectorante pode provocar inundação das vias aéreas em certas situações, se é um bebezinho, portanto aí também também não é evidente que o expectorante pode ser contraindicado. Aí eu gosto muito de uma substância, que não vou dizer o nome comercial, que é o NAC, é a N-acetilcisteína, que é um protetor pulmonar e que facilita imenso, é anti-inflamatório a nível do pulmão, e não só, e tem uma segunda vantagem, que é detox, ou seja, ajuda o nosso fígado a produzir glutatião, ou glutationa, que é uma molécula quase universal de desintoxicação. Contribui para esse movimento sim, do corpo. Não é? Exato, é a xaropes para a tosse da cilcisteína, é na cilcisteína. De acordo com um estudo de 2010 publicado na Pediatrics, muitos dos xaropes para a tosse no mercado têm efeitos secundários gravíssimos. O reflexo é importantíssimo. O reflexo está lá por alguma coisa. Está para expulsar o resultado da luta, digamos, do que está a ser criado nos alvéolos e, portanto, tem que ser expulso. E podem chegar mesmo a provocar a morte. Em situações extremas, sim. Voltamos à codeína, por exemplo, que é um inibidor da tosse e que aparecem muitos xaropes da tosse e que eu nunca daria a uma criança. Daí sim, é perigoso. Sim. É um opioide. Mas podem provocar ritmos cardíacos anómalos. Sim, os opioides são complicados. Sim. António, e em relação às cirurgias, sabemos que todos os dias são feitas milhares, milhões de cirurgias no mundo inteiro. Está provado que as cirurgias que são feitas são mais eficazes do que tratamentos não cirúrgicos? Depende da situação. Se eu partir uma perna em 3 pedaços ou levar um tiro, eu agradeço que haja um cirurgião por perto. É outra das coisas que são abusivas. Eu ainda há muito pouco tempo, uma amiga minha mostrou-me exames porque foi mutilada, portanto retiraram-lhe uma mama, e ela, há uns anos atrás, e ela um dia em conversa lembrou-se e mostrou-me os exames. Ela mostrou-me todos os exames que ela fez. Quanto a mim, ela nunca teve câncer da mama. E, no entanto, sofreu uma mutilação. Voltamos à questão inicial. Ética, bom senso, lucro. A propósito do câncer da mama, como é que se pode chamar exame de prevenção
É um exame que só por si pode provocar cancro da mama. Está a falar da radiação. Sim. Um dos motivos porque é possível a vida neste planeta é que temos um escudo protetor que nos protege da radiação solar e da radiação cósmica. A propósito, já perdemos 40% desse escudo, mas agora não. É outra história. É por isso que é uma das razões porque, por exemplo, as assistentes de bordo cada vez mais têm problemas de alterações genéticas e problemas até com a gestação em geral, e depois com os filhos, conheço algumas, e cada vez está a acontecer mais precisamente por o nosso escudo estar diminuído e, portanto, a radiação que nós recebemos é cada vez maior. Portanto, há dois grandes inimigos da vida neste planeta. O primeiro é a radiação. O segundo será talvez os metais pesados. O terceiro, enfim, fico por aqui. Posso dizer, é a estupidez humana. Mas é a minha opinião. É só isso. São os grandes inimigos da vida. Portanto, a radiação, usa-se e abusa-se da radiação. É mais uma coisa que demonstra que a medicina oficial, digamos assim, perdeu o respeito pela vida. Porque a radiação é todos os dias, por tudo dá com a palha. Então, contraste disto, contraste daquilo. Os raios-x. Na oncologia, os raios-x, usa-se e abusa-se. Há estudos que demonstram que o raio-x dentário contribui para o aumento da probabilidade de tumor no cérebro, por exemplo. Claro. E isso, junto com os telemóveis, não é? Pois. É por isso que os tumores do sistema nervoso central estão a aumentar bastante. É sempre uma questão de bom senso. As coisas existem, as coisas são em situações específicas, são necessárias. Agora, usa-se, abusa-se e generaliza-se atos desnecessários a maior parte das vezes, que não mudam nada na terapêutica ou naquilo que se vai fazer a seguir, porque o diagnóstico muitas das vezes já está feito. E não é por acaso que são chamados exames complementares do diagnóstico. Não são os exames que fazem o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é suposto ser um médico. Os exames complementares complementam ou dão desapoio nesse diagnóstico quando o diagnóstico é difícil ou não é possível. E, portanto, os exames complementares devem ser usados como isso mesmo, complementares, não como a primeira coisa. Eu nem sequer ponho a mão no doente para palpar, ela o raio-x, a ecografia, enfim, as ecografias também não são tão inócuas como nos querem fazer crer. As ecografias podem provocar problemas nos fetos, mas isso é, enfim, é sempre a questão do bom senso, quando é que se faz, a dosagem, o tempo, etc. Portanto, tudo isso tem influência. Mas usa-se e abusa-se de facto da radiação. E a radiação é acumulativa. Há um professor e investigador de biologia molecular chamado John Goffman, é muito conceituado nos Estados Unidos, e fez um estudo que demonstra que o raio-x comum, que é feito nos hospitais diariamente, Sim. contribui tremendamente para, não só para o cancro, como também para doenças cardíacas. Agora, por causa das doenças cardíacas, lembro-me de uma outra coisa que ninguém fala e que é uma das causas muito importantes de doença cardíaca, são os microplásticos. Mas ainda em relação, de facto, ao raio-x, a radiação em geral, usa-se abusivamente quanto a mim. Devia haver mais bom senso no uso e muito mais cuidado no uso de radiação. Até porque a radiação é cumulativa e nós sabemos que a radiação tem o potencial de alterar o ADN, portanto provocar, lá está, alterações, mutações, aquilo que nós chamamos de cancro. Portanto, não é inócuo, não é o mesmo beber um copo de água. Podemos beber 100 seguidos. Até mesmo a água mais pode fazer mal. Se eu tenho falta de sal, vou ter problema. Há dias li também um estudo muito interessante, segundo o qual, durante a pandemia, já não me lembro em que cidade dos Estados Unidos,
todos os pacientes Covid foram encaminhados para um determinado hospital. E foi o hospital onde houve uma maior taxa de mortalidade. Acho que morreram mais de 60% dos pacientes Covid. Curiosamente, mesmo justamente 2 meses antes, esse hospital tinha sido notícia de que esse era o primeiro hospital nos Estados Unidos que funcionava a 5G. Aliás, a pandemia nunca existiu. Não houve epidemia nenhuma. A prova aparece-me à minha frente todos os dias. Quando eu peço anticorpos anti-Spike 1 e Spike 2 e anti-N, a imensa maioria das pessoas tem anticorpos anti-N negativos, o que significa que nunca, jamais na vida tiveram contato com SARS-CoV-2. Como é que numa epidemia ou uma pandemia a nível mundial ninguém jamais teve um contato com SARS-CoV-2? Como? É mais difícil que passar entre os pingos da chuva, a não ser que a pessoa tenha vivido no Tibete, numa montanha lá numa cava e nunca tinha entrado em contato com ninguém. Isso foi assumido. O processo 525/21.4 do Tribunal de Justiça de Lisboa, em que a Direção-Geral de Saúde foi chamada a responder a várias perguntas, uma delas a existência do SARS-CoV-2, a prova da existência do Covid, a prova da existência da relação entre o SARS-CoV-2 e o Covid e muitas outras perguntas, eram 17, e a resposta foi: não há documentos. Então, do que é que andámos a falar? E qual é a relação com a radiação, nomeadamente com 5G? É assim, eu vi estudos com os meus olhinhos, estudos de fotografias de sangue tirado na hora, portanto em tempo real, portanto uma gotinha de sangue, baixo do microscópio eletrónico, e ver os glóbulos vermelhos todos contentes a passear, e depois irradiar esse mesmo sangue com radiação 5G, com as frequências do 5G. E começam a aparecer, adivinhe, coronavírus, nesse sangue. O que é que são os coronavírus? Glóbulos vermelhos moribundos. Estão a morrer. A ivermectina é uma substância que aumenta a concentração de oxigênio na hemoglobina em poucos minutos. Trava este processo. Pois. As pessoas que morreram de Covid morreram de quê? Falta de ar. Portanto, não havia trocas entre o pulmão e a hemoglobina e não havia capacidade de transportar e libertar o oxigênio. E curiosamente a ivermectina foi proibida. Não é? Quer dizer, proibido nunca pode ser. Bom, foi proibido, foi rejeitada. Foi exatamente. A ivermectina, chama a atenção para o facto da ivermectina, nos Estados Unidos estavam a dizer que eram drogas para cavalos, chama a atenção para essas pessoas, de que a Organização Mundial de Saúde tem uma lista dos 100 medicamentos essenciais, um deles é a ivermectina. Ok? A ivermectina oficialmente é um antiparasítico, antiparasitário, mas tem outras ações. Por acaso, até exatamente do suposto Covid, foi uma droga que começou a ser muito estudada, ultimamente está a ser muito estudada, porque tem havido muitas surpresas em relação ao uso de ivermectina, e tem aplicações até eventualmente no cancro. Não se sabe muito bem qual é o mecanismo. Recentemente o Mel Gibson, numa conversa com o Joe Rogan, no podcast do Joe Rogan, disse que 3 amigos seus que tinham cancro em estágio 4 se curaram com recurso à ivermectina, Sim. fenbenzedol, Sim, um antifúngico, que em Portugal e creio que na Europa só existe para os animais, o ser humano não tem direito. hidroxicloroquina, e azul-metileno. Exato. O azul-metileno é um antioxidante poderoso, funciona muito bem no cérebro, o sistema nervoso central, é fabuloso, o azul-metileno. Aliás, agora de repente o azul-metileno explodiu na internet, não sei se se apercebeu, agora de repente toda a gente fala no azul-metileno porque alguém fotografou o Kennedy
num avião, Robert F. Kennedy a meter azometileno num copinho de beber. Agora de repente toda a gente pergunta o que é isso azometileno. É possível. Há muitas abordagens para tratar um cancro, obviamente. Há muitas abordagens possíveis. Não se percebe muito bem. O cancro não gosta da oxidação, obviamente. E visto que a ivermectina aumenta a concentração de oxigênio nas hemácias, pode ser uma explicação. Mas eu penso que isso não chega. Acho que a explicação, falou no fenbendazol, é assim. O cancro é uma doença da mitocôndria. Ok? Tem muito pouco a ver com a genética. Embora oficialmente a versão oficial é que o cancro é de origem genética. É um beco sem saída. Só serve para ganhar dinheiro. Gastamos bilhões a estudar o cancro e não se gastam uns tustos a curar o cancro. A mitocôndria numa célula cancerosa, ou as mitocôndrias, não é só uma, obviamente. Quanto mais energia um órgão precisa, mais as suas células têm mitocôndrias. As mitocôndrias numa célula cancerosa não estão a funcionar. Ok. Portanto, se eu bloquear esse processo instantaneamente, com cianeto, por exemplo, a pessoa morre, não é? Não há tempo de adaptação. Uma célula cancerosa tem tempo de se adaptar. E então as mitocôndrias são desligadas por toxicidade crónica, obviamente, que é isso que é o cancro, ao fim e ao cabo é uma doença epigenética. Portanto, quando a mitocôndria é desligada, não são desligadas instantaneamente e todas ao mesmo tempo, obviamente. É um processo tóxico, portanto é um processo que vai decorrendo no tempo. A célula começa a funcionar com mecanismos primitivos de produção de energia. Ou seja, consumindo glucose no citoplasma por fermentação, portanto na ausência de oxigênio. É muito menos eficaz do que a produção de energia na mitocôndria, por isso é que as células cancerosas consomem imensa glucose e precisam de muita corrente sanguínea, muito sanguezinho a chegar para trazer muita glucose, porque é um mecanismo muito menos eficaz de produção de energia. E não só a glucose, a glutamina. E aqui voltamos à ivermectina e ao fenbendazol, principalmente ao fenbendazol. Pensa-se, ainda não há, tanto quanto eu sei, certezas em relação aos mecanismos. Pensa-se que o mecanismo é precisamente bloquear a fermentação da glutamina. Porque nós bloquearmos a fermentação da glicose é fazermos, por exemplo, uma dieta sem hidratos de carbono. Hidratos de carbono zero, chamada dieta ketogénica. Não há glucose. Mas muitas pessoas isto resulta. Ajuda imenso. O cancro começa a desacelerar. Mas continua a haver a glutamina. Ainda há outra via. E pensa-se que essas substâncias atuam na fermentação da glutamina, bloqueiam essa fermentação. Há também uma relação direta do cancro com parasitas e fungos, por isso é natural que a ivermectina... Há muitas teorias em relação ao cancro. O cancro, quanto a mim, é toxicidade, pode ser bactérias, pode ser meio ambiente, pode ser radiação, pode ser muita coisa. Traumas emocionais violentos, muita coisa. Mas é um síndrome, é uma coisa muito complexa. Manifesta-se também com colónias de parasitas, não é? Nós sabemos que há vírus e bactérias que são cancerígenos, ok? Um dos vírus que é encontrado, infelizmente, em muitas das vacinas atuais é o SV40, Simian Virus 40, é cancerígeno, comprovadamente cancerígeno. Nós sabemos isso. Parasitas também. E repare, estas drogas são antiparasíticas. É. Portanto, era aí que eu queria chegar. Pode ser um outro mecanismo. Portanto, o cancro é uma coisa muito complexa. Não podemos simplificar, porque o cancro é complexo. E pode haver muitos fatores, tem que haver algo de base, não é? Obviamente, mas há muitos fatores desencadeantes de um cancro. Muitos fatores. A parte emocional é muito importante. A quimioterapia, que é o tratamento proposto pela medicina convencional, é radiação? Não é radiação, é envenenamento. Com a esperança de que as células cancerosas morram primeiro que as outras. É isso que é a quimioterapia. A radiação não é bem isso. É radioterapia. A radioterapia é outra coisa. Sim. Isso é mesmo radiação. É radiação. Dirigida, quanto mais dirigida melhor, não é? De preferência evitar, mas enfim, é uma possibilidade, é utilizado abusivamente, quanto a mim, mais uma vez, e muitas vezes não soluciona o problema, de maneira nenhuma, antes de contar, agrava os problemas, porque a radiação afeta sempre os tecidos à volta, não é? Obviamente, é muito difícil atingir só aquele tecido. Mas tem uma ideia da taxa de sucesso, da taxa de remissão? Dos cancros em geral?
Com o tratamento não sei convencional, números. quimioterapia. Aquilo que eu li nos Estados Unidos, voltamos aos Estados Unidos, aquilo que eu li nos Estados Unidos é à volta de 50%. Portanto, 50% das pessoas curam-se, ou entram em remissão, e 50% morrem. Não será este o número exato, mas é muito próximo disto. Ok. É que eu vi um estudo, também norte-americano, em mais de 150 mil pacientes, dos quais apenas 3% sobreviveram ao cancro, seguindo o tratamento de 3% é um número muito baixo, penso eu. E talvez em alguns cancros mais agressivos, mas... Eram 22 tipos de cancro diferentes. Desses, eram 154.971 doentes oncológicos tratados com quimioterapia. Ao fim de 5 anos, apenas 3.306 estavam vivos. A 5 e a 10 anos a esperança de vida é muito pequena. Ao fim de 5 anos, apenas 3.306. E a 10 anos ainda é mais. 3.306 pacientes continuava viva. E desses 3.306, a maioria continuava com cancro. Sim. E alguns morreram pouco tempo depois. Outros cancros. Então, a radioterapia e a quimioterapia, tudo o que envenena uma célula, lá está, voltamos à mitocôndria. É potencialmente cancerígeno. Não quer dizer que cause cancro, mas é potencialmente cancerígeno. Pode causar, obviamente. Se uma pessoa já tem uma história de fazer, cada vez que vai ao dentista, vai lá 30 vezes, já fez 30 raios-x, já fez aqueles todos pequeninos, fez o raio-x para ver se tinha tuberculose, antes fazia-se a micro, lembra-se? E por aí fora, e tudo isso vai acumulando. E conhece algum médico oncologista que tenha escrito na certidão de óbito morte por envenenamento ou morte por radiação? Não acredito. Não acredito. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Eu pessoalmente acho que a oncologia... Houve uma médica nos Estados Unidos que fez isso. Uma médica oncologista. Abençoada seja. E que foi expulsa. Claro. Sim. Lá está. É perigoso atacar o dogma. É perigoso ter espírito científico hoje em dia. Ao contrário daquilo que é propagandeado, o espírito científico hoje em dia é muito perigoso. Fazer perguntas é complicado. Mas não sei se os valores serão tão baixos. Também eu não quero ser tão pessimista, mas por conta isso é um estudo, há outros, não é? E depende dos tipos de cancros, há cancros mais agressivos que outros. Mas a 5 anos e principalmente a 10 anos a sobrevivência é muito baixa. Isso de certeza. Certeza, muito baixa, é muito baixa. E a própria biópsia recomenda-se? Tem riscos? Pode provocar cancro? Há quem te diga que sim, há quem diga que não. É evidente, porque se há um processo cancerígeno, maligno, enfim, chame-lhe o que quiser, que está encapsulado, portanto o próprio organismo encapsulou aquele processo, não é? E portanto o processo está autolimitado. E vai lá pôr uma agulha, ninguém pode dizer, em termos absolutos, que aquilo não vai abrir ou criar uma porta de saída para as células cancerosas. E, portanto, para criar metástase. É teórico, mas é possível. Há estudos que dizem que sim, que o risco, há algum risco. Há outros que dizem, não, está ok. Mais uma vez, é uma coisa que eu não faria levianamente. Mais uma vez, bom senso. Que tipo de cancro está localizado ou não está? Se está localizado, quando menos mexermos, melhor. Se é extremamente agressivo, se é pequeno, se é grande, há muitas coisas. O tipo de cancro, podemos classificar o cancro de várias maneiras. Portanto, eu apelaria mais uma vez para o bom senso. Bom senso, mexer o menos possível. Em vez de atacar logo o cancro, digamos assim, porque não começar por estimular o sistema imunitário? Não se faz. Agora, geralmente inibe-se com corticoides. Má ideia. Quanto a mim, mais uma vez é uma opinião, é a minha. Em situações extremas, se a pessoa está numa fase terminal
seja lá isso o que for, também é uma definição, enfim, muito. Pois, fase terminal de acordo com quem? De acordo com, exatamente, de acordo com alguém que usa isto só e que está fechado a tudo o resto e, portanto, é terminal para aquelas soluções que a pessoa tem, porque não tem mais, não é? Isso é a definição oficial de terminal. É evidente que tudo isto que eu digo tem que ser considerado em termos latos, não é não é para toda a gente, nem é específico para todas as situações, é em termos latos. Temos que ter bom senso, temos que a medicina tem que se abrir outras possibilidades, temos que utilizar outras terapêuticas que existem, há clínicas especializadas nessas terapêuticas, por exemplo, e portanto não é ficção científica, e portanto nós temos que estar abertos a essas possibilidades todas, e aquilo que eu digo, por exemplo, os corticoides não sei o quê, é assim, há sempre lugar para tudo. Quando apareceu a suposta pandemia, não é? Os frontline doctors de Nova York, que perceberam que havia pessoas que estavam a morrer de qualquer coisa, que não percebi muito bem o que era, e essas pessoas estavam a morrer de radiação 5G, que é uma frequência muito perto do micro-ondas, e a raça humana, sempre que aparece uma coisa nova, tem que se adaptar. Há sempre aqueles que não se adaptam e são eliminados, não é? São as pessoas que morrem. Houve pessoas que morreram de alguma coisa, morreram pela radiação 5G, obviamente. Voltando ao processo, já agora, ao processo 525/21.4 português, Tribunal Administrativo de Lisboa, foi questionado a Direção-Geral de Saúde quantas pessoas tinham morrido comprovadamente de um vírus que eles não conseguiram provar que existia, mas pronto, aceito, houve qualquer coisa de facto. Quantas pessoas tinham morrido comprovadamente de Covid? Ora, repare, 21.4 de abril de 2021, nessa altura, segundo os média, tinham morrido mais de 18 mil portugueses, se não me falha a memória, nessa altura já em 18 mil e tal portugueses com Covid. Sabe qual foi a resposta da Direção-Geral de Saúde ao Tribunal? 152. Uma gripe normal mata, nos anos bons, 4.500 portugueses. Nos anos bons. Nos maus, mata 8.000 a 9.000 portugueses. Ninguém se preocupou com isso. Ninguém se preocupou em dizer às populações: a partir de outubro tomem vitamina D. Não interessa. Porque isso é prevenção. E a prevenção, economicamente, não rende. Não tem futuro. Tão simples como isto. É curioso que, a propósito dos estudos e da ciência, segundo o New England Journal of Medicine, que é conceituado, sim. Os relatórios que eles apresentaram, que foram até em colaboração com uma ala do Congresso Americano e com a OMS, entre 85% e 95% dos procedimentos e dos protocolos, dos planos de tratamento utilizados pela classe médica, não são sustentados, não são provados nem sustentados em investigação científica. Não há, eu até arriscaria dizer uma coisa: não há protocolos médicos. Então, há afinal, protocolos da indústria farmacêutica, que não é a mesma coisa. Ou são protocolos ou da uma indústria crença farmacêutica. religiosa? É um dogma, são dogmas que são criados. Mas isso, as guidelines deviam ser indicadoras, apenas indicadoras e não limitativas. Eu falei nos frontline doctors de Nova York a propósito dos corticoides, por exemplo, que eles aconselhavam na situação do Covid, portanto a pessoa estar a morrer com falta de ar, em termos práticos, para reduzir a inflamação, utilizava-se, creio que era a fluticasona, que é um corticoide. Era aconselhável. Só que os protocolos diziam o quê? Ventiladores que matavam 97% das pessoas onde eram utilizados. E remdesivir, uma droga que matou praticamente todas as pessoas nos estudos fase 4 com humanos,
que foi uma droga desenvolvida para o ébola e falhou, porque matava praticamente toda a gente por falência de órgãos. Foi essa droga selecionada como uma droga milagrosa para o Covid. E mais nada. Portanto, uma droga que provoca falência de órgãos. E os ventiladores provocam, não sei se alguns estudos apontam para 97%, tem tendência, ao contrário daquilo que parece, tem tendência a ser otimista, portanto não sei que serão tantos, provavelmente não serão tantos, mas é um número elevado, porque repare, imagine uns alvéolos inflamados, frágeis, se manda pressão para dentro do pulmão, o que é que acontece aos alvéolos? Rebentam, entre aspas, isto é uma linguagem muito, enfim, tanto uma ideia. Portanto, nós, antes de fazer isso, tem que se baixar a inflamação, reduzir a inflamação dos alvéolos, então depois ventilar, se for necessário. Ok, eu tenho uma amiga minha, claro, uma pessoa não é exemplo, mas tenho uma amiga minha que foi tratada no Hospital Santa Maria, estava a morrer e foi ventilada. Mas o protocolo que foi feito foi protocolo espontâneo de Doctors Noverco, vitamina C endovenosa, etc, uma série de coisas. A inflamação, de resto, está na origem da maior parte das doenças, não é? Sim, a acidez e a inflamação, sim. Então, portanto, isto, mais uma vez, os protocolos e as guidelines não deveriam ser, para já, não são regras absolutas e são apenas indicativas. Não podem nunca ser limitativas. Porque o médico tem por obrigação, se o médico tem conhecimento de algo que pode salvar a doente e não utiliza, isto é eticamente incorreto. Ou pior que isso. Mas parece que há uma dificuldade acrescida, não é? Eu não vou dizer que me estou borrifando para as guidelines, não é isso que eu estou a dizer, mas as guidelines nunca devem ser limitativas no raciocínio médico. Jamais. Parece que há uma dificuldade acrescida em compreender algo quando o salário está dependente da não compreensão. Isso faz-me lembrar aquela gracinha daquela famosa frase 97 em relação ao clima, 97% dos cientistas estão de acordo. Ok, a frase está incompleta. A frase completa é 97% dos cientistas estão de acordo com quem os financia. Adeus ciência. Isto deixa de ser ciência, passa a ser negócio. Portanto, é uma ciência manipulada. Se eu sou um investigador, ok, e descubro algo contra quem me financia, quem põe mesa no prato, quem põe prato na mesa, não é? Eu dificilmente vou contra quem me paga. Posso ser despedido. Portanto, a partir daqui é que vêm os conflitos de interesses. E ser despedido é o melhor dos cenários. E o conflito de interesses na ciência, no mundo ideal seria completamente diferente, mas no mundo em que nós vivemos, os conflitos de interesses são avassaladores. E, portanto, a raça humana, se continuar assim, não avança. Não avançamos. Porque, por exemplo, um estudo médico custa, não faço ideia, centenas de milhares de euros, às vezes até mais. Números às vezes até mais elevados, depende do tipo de estudo. Quem é que tem capacidade para financiar estudos? A indústria farmacêutica. Conflito de interesse imediatamente. Já está tudo estragado à partida. Como é que podemos confiar numa coisa dessas? Portanto, os resultados vão estar de acordo com os interesses da indústria farmacêutica. Ou então nem sequer sabemos da existência do estudo. Eu não estou a dizer que isto é tudo assim, que toda a gente faz isto. Mas é um perigo real e é o que nós vemos acontecer à nossa volta atualmente. Portanto, isto, e a todas as áreas da ciência. Eu não estou a falar só na medicina. Isto é muito perigoso. Agora, por falar em estudos, agora a propósito, falou há bocado no câncer da mama. Houve um estudo que demonstrou, às vezes não se chega lá pela negativa, não é? Um estudo que demonstrou que todas as mulheres que tinham câncer da mama tinham déficit de vitamina D e de iodo. Ninguém se lembra do iodo. A maior parte das pessoas, iodo é tiroide. Acabou. Iodo é importantíssimo para manter o ritmo cardíaco, é importantíssimo para o cérebro e por aí fora. E, portanto, repare, agora, os cânceres da mama são provocados pela falta de vitamina D e iodo? Não. Ou pelo menos não será o gatilho. Agora, se o gatilho existir e eu tiver déficit de vitamina D e de iodo, de certeza que o cancro vai aparecer. Portanto, isto é apenas um exemplo. Outro estudo agora, a propósito disso. É o ambiente, não é? É epigenética, é o meio ambiente, é a toxicidade.
O ambiente onde do eu corpo, vivo. não é? Quanto mais alcalino estiver o corpo, menor é a probabilidade de proliferarem doenças, não é? Quanto mais, Sim, a alcalinidade. quanto mais alcalino, pois, menor é a probabilidade. Quanto mais ácido, mais alta é a probabilidade. Sim, a acidez está ligada à inflamação, portanto, onde há inflamação, estamos mal, não é? Pois. Há terreno fértil para... Exatamente, é logo um terreno fértil para isso. Então, voltando já agora a outros Mas há outros fatores, não é? Emocionais, mentais... Há muitos fatores. Muitos fatores. Agora ainda voltando ao cancro da mama, lembrei-me de um estudo que penso que foi de 2015 e penso que foi na Suíça. Um estudo com 10 mil mulheres. Isto agora estou a puxar para a memória, a minha mãe já não é o que era. Está a precisar do azulpilene. E ômega 3 já agora. E juba de leão. Ok. Esse estudo, penso que foi eu estou agora a puxar para a memória, mas eu achei muito piada ao estudo, porque os médicos de família têm um problema. Nós, em termos de medicina, é impossível acompanhar os estudos. Impossível para nenhum médico. Portanto, mesmo para um especialista que só se foca num problema só, praticamente, ou vários problemas de um órgão ou de um sistema, mesmo assim é muito difícil acompanhar. Para um médico internista ou para um médico de família, que é mais ou menos a mesma coisa, só que adaptado à saúde pública, é impossível. Portanto, não havia ninguém que tenha memória. Portanto, eu sempre me defendi em termos de memória. O que é que eu faço? Isto é a minha maneira de ser assim. Tenho um estudo. Não vou decorar quem fez, o ano, quem foi o jornal, não sei o que, médico, não posso, não tenho cérebro para isso, tenho cérebro de macaco como todos nós, não é? Temos este bocadinho aqui, temos mais nenhum de sobressalente. E então, o que é que eu faço? Mas isto foi uma técnica desde que comecei a estudar medicina, porque a informação é maciça. E eu, como era preguiçoso, defendia muito bem. E então tentava sempre ir à essência. E resumos. E, portanto, eu não subcarrego, recuso-me permanentemente de recusar a minha memória com certo tipo de pormenores. E então, eu lembro-me da essência. Eu fixo a essência é isto, o princípio era este e o resultado é este. Mas e fico-me por ali. A síntese é o mais difícil. A síntese. Não, mas eu sempre sou bom a fazer síntese. Às vezes perco um bocado por causa disso, depois perco as referências, não é? Isso também, se eu fosse pessoa universitária, se calhar era melhor saber as referências mais na ponta da língua, não é? Mas por acaso lembro-me desse estudo, eu penso que foi em 2015. Suíço. Metade das mulheres começaram a tomar diariamente 2.000 unidades de vitamina D. Para um adulto, principalmente a partir de outubro até março, é ridículo. É uma dose baixa. E então as mulheres tomaram vitamina D durante o estudo, obviamente. Mais nada. Não fui dito às mulheres, olha, façam uma dieta biológica, ou façam exercício físico, arranjem estratégias anti-stress, durmam bem, não, nada disso. 2.000 unidades e foram seguindo as mulheres, observando. No fim do estudo, o grupo que tomou vitamina D teve menos 83% de câncer da mama. Não foi 8,3%, foi 83% de câncer de mama, a menos, com uma dose ridícula de vitamina D. A propósito de vitamina D, há quem diga que melhor ainda do que a suplementação é a exposição ao sol. Claro, obviamente. E criar reservas no verão. E as lâmpadas. As lâmpadas de vitamina D. Mas em relação ao sol, António, agora a primavera está a chegar. Então o sol causa cancro? Se nós tivermos o nosso escudo solar a funcionar, não causa cancro. Aliás, das frequências de luz que estimulam o mitocôndrio a produzir energia e a produção de melatonina, já agora, e a saúde ocular, são os infravermelhos, que é o que dá a sensação de calor. Quando eu digo, está quente, o que me dá a sensação cutânea de calor são os infravermelhos, não só os ultravioletas A, os ultravioletas B, nem nada disso. Os infravermelhos... Então a exposição ao sol é benéfica. É extremamente benéfica, estimula a mitocôndria, estimula a produção de melatonina, estimula o globo ocular e os músculos oculares e a retina, e estimula a microcirculação e por aí fora. Portanto, os infravermelhos são extremamente importantes. Portanto, viva ao sol. Viva ao sol. Mas se usar, por os exemplo, ultravioletas B... Se houver exposição ao sol com protetores solares, é igualmente benéfico? Má ideia. Estamos a bloquear totalmente a produção de vitamina D. Acabou. Muito má ideia. Péssima ideia. Tem alguma vantagem o protetor solar? Nenhuma.
E voltamos ao bom senso. É assim, se eu tenho uma pele muito branquinha e semi-transparente, como os nórdicos, por exemplo, a maior parte deles, não me vou pôr ao sol do meio-dia às 2 da tarde, 2 horas seguidas, ao fim de estar um ano sem todo vestido e com o inverno, não é? Para o primeiro dia de sol, pôr 2 horas ao sol, não aconselho. Como é que seja progressivo? Como é ser progressivo, podemos, enfim, tomar a astaxantina, por exemplo, que é o que dá a cor aos flamingos, não é? E ao salmão, que ajuda a pele a proteger-se contra a radiação solar. Podemos, por exemplo, não ter a pele fragilizada com ômega 6, portanto nada de margarinas nem de óleos de fritar, óleos vegetais, ok? Muitos ômega 3. A pele eu tenho fica bem com óleo de coco. muito mais resistente e podemos hidratar-se, manter-se bem hidratado e proteger a pele de alguma maneira. O óleo de coco é uma possibilidade. Se juntar um bocadinho de outro também ajuda. Até fica com cor mais depressa, que faz filtro. Ok. Exatamente, mas o melhor é a pessoa nunca deixar que os níveis de vitamina D baixem demasiado. A população, pelo menos na minha experiência, quando peço análise, peço quase sempre a vitamina D, a população normalmente, o que eu encontro é 10, 20 nanogramas por mililitro, é uma dose ridícula. As doses desejáveis são sempre acima de 50 nanogramas por mililitro. O ideal será entre 60 a 80. Nós sabemos que isto previne muitos cancros, por exemplo, e previne em quase 50%, olha, de um estudo recente, previne em quase 50% as infecções respiratórias, só tomando vitamina D. 47% é bastante. E tendo níveis acima de 50. E as pessoas têm sistemas imunitários, doenças autoimunes, qualquer coisa que comprometa o sistema imunitário, aí até aconselho concentrações no sangue mais elevadas, acima de 80 nanogramas por mililitro. E depois as perguntas mas a vitamina D pode ser tóxica? Não, a vitamina D nunca é tóxica. Nunca também. Nós às vezes temos de ter cuidado com as palavras. É assim, se nós formos ver os sintomas de toxicidade, entre aspas, da vitamina D, ou de toxicidade, entre aspas, do excesso de cálcio, são os mesmos. Mas se olhar para os sintomas de déficit de magnésio, são os mesmos. Portanto, o que é que nós estamos a dizer quando dizemos que a vitamina D é tóxica? Estamos a dizer que as pessoas têm déficit de magnésio. Porque a vitamina D tem 2 mecanismos de ação completamente independentes. Um tem a ver com o sistema imunitário, outro é aquele que a maior parte das pessoas conhece. Infelizmente os meus colegas aparentemente só conhecem este mecanismo, que é o metabolismo do cálcio e do fósforo. Ora, se nós estamos a tomar grandes quantidades de vitamina D, e principalmente sem vitamina K, que é o polícia sinaleiro, digamos assim, do cálcio, que faz para que, enfim, distribui o cálcio no organismo, se estamos a tomar grandes quantidades de vitamina D, é evidente que o cálcio na corrente sanguínea começa a subir. Se eu tenho déficit de magnésio, este cálcio, o que é que acontece? Não tem o seu complemento, e então começa a depositar-se nas artérias. Há um jogo aqui entre os complementos, entre o cálcio e o magnésio é predominantemente intracelular, o cálcio é predominantemente extracelular, mas tem que estar os dois, senão não há potencial elétrico. Aliás, não é só o cálcio, é o sódio e o potássio, por aí fora. Portanto, os sais minerais quase todos têm um complemento metabólico, o cobre com o zinco, enfim, por aí fora. E já agora falámos no iodo e selênio, etc. E portanto o problema está no desequilíbrio. Se eu tiver concentrações, não no plasma, isso é outra asneira, é pedir o magnésio, assim, pedir magnésio, nas análises, pedir magnésio. Isto não vale nada. Vai-me dar o magnésio na corrente sanguínea. Isto vale 0. Se o magnésio é predominantemente intracelular, eu tenho que pedir a concentração de magnésio numa célula qualquer. Então devo pedir sempre o magnésio eritrocitário. Essa análise sim vai-me dizer a realidade em relação se a pessoa tem déficit ou não de magnésio. Ok? Como a maior parte da população tem déficit de magnésio, pode haver excesso de vitamina D, que é excesso de cálcio. Não é toxicidade, é falta de magnésio. Sim. O propósito da suplementação é o equilíbrio do corpo. Mas na verdade, se o corpo estiver em equilíbrio, se houver, enfim, cuidados em relação à alimentação, a exposição ao sol, atividade física, claro. Enfim, um estilo de vida que promova o equilíbrio do corpo, ele próprio tem a capacidade obviamente de o nosso corpo é um laboratório, não é? Alquímico, obviamente, não é? Senão os pescadores, as pessoas que trabalham na agricultura e na construção civil morriam todos de cancro da pele. Não é isso que nós vemos. Sim. E não me refiro só ao cancro da pele, refiro-me... Pois, mas sim, já que falámos no cancro da pele e na exposição direta ao sol,
refiro-me ao equilíbrio do corpo em geral. Claro. Ou seja, muita gente no mundo inteiro, a suplementação é quase um privilégio do mundo ocidental, não é? Muita gente no mundo inteiro. Também tem menos stress e come menos pesticidas. Às vezes, depende. Ou seja, mais uma vez estamos a falar do equilíbrio do corpo, e quando o corpo está em equilíbrio, tem a capacidade de produzir tudo aquilo que necessita. Não é? Temos um sistema imunitário. Ou seja, transformar a matéria-prima, não é? Os alimentos, não é? Em tudo aquilo que necessita para a sua autorregeneração. Claro, temos um sistema imunitário, se houver um ultravioleta A que transforma aqui o ADN de uma célulazinha minha e ela começa a ficar baralhada, temos o anjo da guarda, que eu gosto de dizer que é o anjo da guarda do ADN, que é o GNP53, para resolver o problema. Não é o único, claro, obviamente. Isto é uma brincadeira. Costumo dizer aos meus doentes, olha, tem um anjo da guarda, chama-se, é o GNP53, o anjinho da guarda do nosso ADN. É bom que ele esteja, não iniba o gene com os laticínios. Os laticínios estão desenhados para fazer crescer e inibem o GNP53. Má ideia. António, nesta conversa falámos muito sobre cancro. O que é que se pode fazer para prevenir o cancro realmente? Pergunta difícil. É assim, primeiro, não ter raciocínios que eu considero idiotas, porque eu tenho um gene não sei quê, BRCA2 ou não sei quê, tenho um gene, vou amputar-me, tirar as mamas porque tenho um gene não sei quê. Eu aconselho essas pessoas a cortarem o pescoço para prevenir o Alzheimer. Isso não é maneira isso lá está, é a terceira causa, a terceiro maior inimigo da raça humana, é a estupidez. Perdão. Tem a ver com aquilo tudo que nós falamos. Estilo de vida. Se eu soubesse o que sei hoje, não teria removido as amígdalas. Estilo... Pois, exato. Tem a ver com o sistema imunitário, não é? Claro. É parte do sistema imunitário. Uma das primeiras defesas. Temos os cílios, temos os IgAs da mucosa, temos a vitamina A, convém termos bastante para as nossas mucosas estarem protegidas, etc. Ok, bem. Elas estavam só a sinalizar algo que estava errado e que eu insisti em ignorar. Exatamente. Isso é uma... Não é fácil de responder. Como nós já falámos muito de cancro e sabemos que é multicausal, portanto tem muitas causas. É uma coisa complexa nas suas causas. E às vezes no tratamento também. Bom, manter o corpo. São os princípios básicos. Alcalino, não é? Evitar a inflamação. Uma alimentação o mais orgânico possível, o mais que for possível. Ou seja, evitar comida processada. Evitar alimentos refinados, nomeadamente cereais refinados e açúcar. São os piores gatilhos para o cancro. Outra coisa que não ajuda nada são gorduras semissintéticas, que é o caso dos óleos vegetais e as margarinas, que são terríveis para o sistema circulatório, tal como o açúcar. Não são as saturadas. As saturadas são fisiológicas, são iguais àquilo que o nosso corpo produz para guardar energia, ter reserva. Igualzinho, fisiologicamente é igual. Portanto, não nos pode fazer mal. O açúcar, sim. Gorduras semissintéticas, sim. Oxidadas quimicamente, sim. A oxidação das gorduras é o que torna a gordura agressiva. A gordura que não oxide, não agride. Não inflama. Portanto, alimentação. O mais isento de comida processada, o mais orgânico seja possível, o menos refinado seja possível, evitar coisas branquinhas. É evidente que nós sabemos que os maiores inimigos da saúde são os hidratos de carbono refinados e o açúcar, nomeadamente, e as gorduras refinadas. São os maiores inimigos, de longe. E depois os pesticidas, tudo o que é químico, os aditivos. Os adoçantes e por aí fora. Não todos, há alguns adoçantes que, enfim, nós toleramos bem. Até podem ajudar no caso da obstipação e por aí fora. Mas adoçantes completamente sintéticos, a maior parte deles, inclusive, matam as células cerebrais por um mecanismo chamado excitotoxicidade. Muito perigoso. Muito piores que o açúcar. Eu pessoalmente, se tiver que escolher entre o adoçante e o açúcar, escolho sempre o açúcar. Sempre, mas não tenho dúvidas nenhumas. Agora, eu sou daqueles que evitam imenso açúcar e sou goloso. Faço o possível comer o menos açúcar
E se eu compro como uma bolachinha ou um bolinho, uma coisa, normalmente é biológico. Portanto, o açúcar é integral, biológico, coisa. Mesmo assim, é sempre de evitar o açúcar. Voltando à nossa individualidade, é importante nós percebermos o nosso corpo, que ele está sempre a falar connosco. É assim, o ideal seria, assim como nós, era bom que conseguíssemos comer o mais biológico possível, o mesmo em relação ao animal cuja carne eu vou comer. E isso é difícil de conseguir. O animal tenha sido alimentado biologicamente ou naturalmente. Portanto, aí começam os problemas da carne. Não é que a carne faça mal, porque nós, geneticamente, ancestralmente, fomos caçadores. E, portanto, o nosso ADN, pelo menos o inicial, ou todo o nosso sistema físico, está desenhado para a carne. A agricultura veio depois, muito depois. Claro que nós, quando tinha carne, mas havia algumas raízes que conseguimos agarrar, alguns frutos, alguns venenosos, outros não, tivemos que aprender à nossa custa e por aí fora. Mas eram caçadores, coletores, ok. Depois veio a agricultura, a descoberta do fogo, a agricultura e por aí fora. Mas isto é tudo teórico, porque o nosso ADN consegue adaptar-se, senão não estávamos cá. Agora, há coisas que nós não devemos forçar. E já disse quais são: açúcar, uma dieta refinada e gorduras de má qualidade. Há quem diga que o açúcar é mais viciante do que a cocaína. Parece que sim, há estudos com ratos que são viciados em cocaína, em laboratório experimentalmente, viciam-nos em cocaína e depois põem cocaína e açúcar. E eles vão correr para o açúcar. É 8 vezes mais viciante, supostamente. Supostamente não, parece que é mesmo. Então temos, parece o açúcar, que salas de chute em cada esquina, porque há uma pastelaria em cada esquina. Repare, o açúcar, em termos emocionais, é tranquilizador. O açúcar é ansiolítico. Pode ser excitante, mas quando eu sinto a necessidade de comer açúcar, é um mecanismo aprendido, não natural, de travar a ansiedade. Tem a ver com a emoção relacionada à ternura, ao amor incondicional, à proteção da mamã, não é? O doce aqui dentro funciona simbolicamente assim. É, porque é yin, não é muito feminino. E portanto, aí está, e portanto é por isso que o açúcar, para além dos processos bioquímicos, obviamente é por isso, e depois a alteração da microbiota, se nós comemos muito açúcar, estamos a criar bactérias que gostam de açúcar, e portanto se a gente corta de repente, elas então começam a pedir, e começam com a compulsão de comer, de ir ao açúcar, não é? Ainda por cima, se tiver níveis baixos de crómio também, enfim, a compulsão é maior e por aí fora. Mas isso é uma das coisas, a alimentação. As pessoas acham que comem açúcar porque estão tristes, mas às tantas estão tristes por comerem açúcar. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Porque é deprimente. É. Na altura é confortador, a sensação é de conforto, mas depois deprime. Porque cria digamos, um mecanismo de ioiô na produção de insulina, que é perigoso, que é isso que leva depois à pré-diabetes e mais tarde à diabetes, que é o ioiô. É picos brutais, muito rápidos, o açúcar tem um índice glicémico elevado. Por exemplo, uma coisa que está na maior parte escondida até na carne processada, está em todo lado, que é o xarope de frutose extraído do milho, o HF, como é que é? HFCS, exatamente, em inglês, High Fructose Syrup, Corn Syrup. Portanto, sempre que vir nos recipientes xarope de glucose, xarope de frutose, maltodestrina, que é extraído do milho, lá está. Isto são açúcares que têm índices glicémicos 8 vezes mais que o açúcar do açucareiro, a sacarose. Portanto, são vendidos como coisas naturais e como coisas boas e são altamente diabetogénicos. E em termos de obesidade é um desastre, não é? A obesidade é pré-diabetes. É um bocadinho mais complicado, mas basicamente é pré-diabetes, não é? Portanto, muito cuidado quando um alimento diz que é zero açúcar ou que não tem açúcar ou que é light, muito cuidado. Porque tem açúcares que são muito piores que o açúcar. Muito cuidado com isso. Isso é outro problema gravíssimo. Isso está na alimentação hoje em dia. Os xaropes, esse tipo de xaropes está em todo lado. E além dos cuidados com a alimentação, que outros cuidados convém ter para prevenir o cancro? Dormir o número de horas que o corpo pede.
o corpo ao cérebro, que é corpo. Portanto, dormir bem, fazer uma coisa que eu nunca faço, que é deitar cedo, porque as horas, biologicamente, a partir de nós devíamos deitar com o pôr do sol e levantar com o nascer do sol, lógico. A produção de melatonina, não é? Exatamente, e não só. Tem a ver com o processo de regeneração, a parte linfática de deitar fora porcaria, detoxificação cerebral e por aí fora. Esses processos, é evidente, são muito mais poderosos durante a noite. É à noite que o nosso cérebro regenera. Aliás, o sonhar tem muito a ver com isso. Com purificação. Exatamente. E, portanto, sono, algum exercício físico, também não é preciso levantar pesos, basta andar, subir umas escadinhas, fazer uma ginástica básica, enfim, pôr todos os músculos a funcionar, ok? Não é preciso muito coisas muito sofisticadas, nem aparelhos sofisticados, não é necessário. E depois temos arranjar estratégias anti-stress. Isto é o mais importante. O stress é das coisas mais mortais que existe. Nunca se fala, as pessoas ainda não tomaram a consciência verdadeiramente do desastre que é o stress. Stress emocional, stress ruído, stress até para poluição, tudo isso. Isso é stress. É importante nós arranjarmos estratégia, um hobby, qualquer coisa que a pessoa goste e que consiga estar no presente. Desde que a pessoa se foque e esteja no presente, é uma maravilha. Não está pré-ocupado com qualquer coisa, está no presente e, portanto, seja lá, seja o que for, seja plantar, cuidar das rosas, seja pintar, seja ouvir música, qualquer coisa que a pessoa consiga estar presente no momento, estar atento, estar focado em algo. Isso é muito importante. A meditação, todas estas técnicas. Isso é extremamente importante, até porque, como já falámos, o trauma emocional, e esta coisa não se pode inventar, ninguém adivinha se uns pais têm o azar de um filho lhes morrer, por exemplo, que é uma coisa, enfim, que não tem nome, é horrível, não consigo imaginar isso, a dor que é, quer dizer, aí não há estratégia que salte uma coisa dessas, não é? Mas se isso acontece, e muitas vezes é depois deste tipo de choques emocionais que aparecem os cancros. Já que falámos deste exemplo, eu não me admiraria nada que um casal a quem um filho morra subitamente, ela venha a ter um cancro da mama e ele um cancro da próstata. É o programa ancestral de sobrevivência e reprodução. O que é que o programa faz? Nutre, alimenta o filho que está em sofrimento, reproduz-te. Isto é um programa ancestral. E ele atua imediatamente, começa a funcionar. Se nós não percebermos isto, o cancro continua a desenvolver-se. No dia em que eu perceber isto, o cancro para imediatamente. Milagrosamente. Não sei se é milagre, é o reconhecimento de certos programas que nós temos a um nível muito profundo, ancestral. Tem memórias a ver com... Nem sei muito bem onde é que isso está registado, serão memórias no ADN, deve estar em qualquer lado, mas isso são programas que nós sabemos que existem. E esses programas são acionados em situações de grande stress e de grandes choques emocionais. Daí nós temos há bocado falado que uma das causas do cancro pode ser um choque emocional, porque estes processos são desencadeados automaticamente. O cancro, na verdade, não é causa, é consequência, é um sintoma, não é? É um síndrome, não é doença, é um síndrome, é uma coisa com muitas causas possíveis, porque a questão é que muitas vezes nós podemos até ter, por exemplo, há um estudo... conceito contra o cancro, quer dizer, como se o cancro fosse o mal da fita, não é? A luta contra o cancro. Pois. Mas o cancro, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência do corpo, não é assim? De certo modo, sim. Exato. Agora, esta história dos traumas... Que o tumor, na verdade, até está a sugar os venenos que estão em circulação no corpo. Pois, de certo modo. Porquê? Porque a irrigação de um tecido canceroso ou cancerígeno, não é canceroso, cancerígeno é a causa, não é o resultado. Ok. Portanto, um tecido canceroso, por aquele mecanismo nós falámos há bocado do consumo da glucose e por aí fora, provoca inflamação à sua volta para chamar sangue, vasos sanguíneos. Ok? Angiogénese.
E, portanto, como precisa de muito mais energia, começa a roubar energia às outras células. Portanto, um doente com cancro, se a pessoa não fizer absolutamente nada, a pessoa é identificada um cancro, não faz nada. Absolutamente nada. Muitos provavelmente curar-se-ão, sem fazerem nada. Eu não contaria muito com isso. Principalmente se não percebo os mecanismos que estão por trás, emocionais e de déficit e por aí fora, que estão por trás. Ou seja, esse trabalho, essa tentativa de nos compreendermos a nós. Exatamente. Mas se o seu cancro for deixado à sua evolução natural, o que é que acontece? Ele, às tantas, apodera-se de todas as reservas do corpo. E, portanto, as células normais morrem à fome. Uma pessoa com cancro morre em caquexia. Não é o cancro propriamente dito que mata a pessoa. São as outras células que deixam de receber nutrição, porque o cancro começa a absorver tudo. Absorve toda a quantidade de energia que entra, digamos assim, através da alimentação, da respiração, pronto, é tudo canalizado para a fermentação da glicose e da glutamina, não é? Portanto, se toda a energia do corpo é sugada, as outras células começam a ficar sem energia e sem alimento. E é isso que mata as pessoas em última análise. Então, António dizia que, além da alimentação, dos cuidados com a alimentação, é muito importante o sono, não ser sedentário, lutar contra o sedentarismo, lutar contra o stress. O acompanhamento psicológico. E acompanhamento psicológico. Eu duvido muito que as pessoas trabalho de terapia de trauma, não é? Exatamente, isso é importantíssimo. Eu desconfio muito que normalmente as pessoas com cancro ficam deprimidas, não é ao contrário. As pessoas deprimidas é que têm cancro. Sim. É ao contrário. António, o nosso tempo está a terminar. Uma última questão. O que é que, perante este cenário, o que é que o Hipócrates diria? Se ele aparecesse agora, não sei. Eu acho que ou se suicidava ou pegava em armas. Muito grato, António. Muito grato. Ok. Obrigado, Bel. Obrigado.